cima da ponte. Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Tem mito. Olha lá, foi. Pulo, só ela mata ali, cara. Viado, pela... Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. O ano é 1863. José Ramos e Catarina Palce eram casados. Ele brasileiro e ela húngara, os dois compartilhavam mais que uma vida amorosa. O casal era cúmplice também numa rede que envolve assassinatos e canibalismo. Junto com o açougueiro Carlos Klausner, os três entraram para a literatura criminal brasileira e, de tão bárbaros, muitos acham que as histórias contadas sobre eles não passam de lenda urbana. Mas acredite, é tudo verdade. José Ramos e Catarina moravam na Rua do Arvoredo, numa casa que servia de lar para os dois e de purgatório para suas vítimas. Catarina servia de isca para os homens que atraía até sua casa. Chegando ao local, esse novo convidado da noite era roubado, morto, esquartejado e tinha sua carne transformada em linguiça. E a linguiça era entregue para o açougueiro Carlos Klausner, que vendia essa iguaria para toda a sua clientela. Ou seja, Catarina Palce, José Ramos e Carlos Klausner transformaram toda uma sociedade em antropófaga, em canibais. As linguiças humanas foram vendidas até 1864. Quando a polícia consegue finalmente prender José Ramos, quando foi pego no momento exato em que matava uma possível testemunha de seus crimes. Hoje, a Rua do Arvoredo não existe mais. Com o nome de Rua Coronel Fernando Machado, todos os dias, muitas pessoas passam por ali sem imaginarem que cruzam, na verdade, com os fantasmas das vítimas que tiveram suas vidas tragadas por uma máquina de fazer embutidos. Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, ao lado de Beto Ribeiro, somos os diretores do canal Operação Policial. E mais uma vez temos aqui a nossa dupla de grandes amigos, doutora Rosângela Monteiro, professor Tiago Pavinato, e hoje vamos tratar de um caso clássico, talvez um dos piores casos, será que a gente pode denominar assim? É o caso da Rua do Arvoredo, o famoso caso do José Ramos, que junto com a sua esposa e o açougueiro Carlos Klausner cometeram uma quantidade absurda de crimes. Isso aconteceu em 1863. É um caso muito antigo e a gente trouxe esse caso porque ele é cheio de mistérios. Tem boas informações jurídicas aqui que o professor Pavinato vai explicar para a gente como é que é essa questão do processo penal desde 1800. Então a gente passa aqui para a doutora Rosângela, que vai começar explicando que caso é esse. Então, isso, na verdade, foi uma associação criminosa. Então, pessoas que já apresentavam, pelo histórico que nós temos, né, da vida dessas pessoas, uma índole não muito boa, né, e essas pessoas se atraem, evidentemente. Então, nós temos o José Ramos, que encontrou a Catarina Palce, casaram, e ela tinha contato já com o Carlos Klausner, né, que era um açougueiro da região. Então foi uma associação. O que chama atenção, no caso, evidentemente, são as mortes, mas um outro detalhe muito interessante, que é o canibalismo. Isso sempre cria repulsa nas pessoas, né? Embora o canibalismo ele esteja intrínseco à própria evolução da humanidade. Então, essa prática de canibalismo, que é você, literalmente, né, comer partes de um indivíduo
da mesma espécie. Isso é o canibalismo. E ele está muito presente na evolução da humanidade. Né? Choca ainda nos dias de hoje, principalmente, as pessoas. Né? É uma coisa impensável. Você fala assim, como que uma pessoa consegue comer partes de outra pessoa, a mesma espécie? Então, a gente vê ligado ao canibalismo alguns aspectos. Então, existe, pela história, né, o canibalismo ligado ao misticismo, à religião e, eu acredito que, nesse caso especificamente, a desova do corpo. Sim, eles Porque precisavam... pessoas organizadas, que me parecem essas, criminosos organizados, tá? E que eles têm a intenção de matar, tá? Porque o intuito aí me parece que era roubar, tirar os bens, era esse o intuito. Tá? E aí o que você faz? O intuito era roubar, vamos roubar, matar, e o que a gente faz com o corpo? Então eu vejo muitos casos, não só esses, que o canibalismo, por incrível que pareça, está ligado à desova desse corpo. Porque fala, como é que nós vamos eliminar esse corpo? Então é algo assim extremamente perverso. Porque veja que interessante. Não é assim, eu matei e eu vou guardar os pedaços, eu vou tirar os filés, as partes, e vou consumir aqui. Não. O que eles faziam? Esse indivíduo, que é o Carlos, que era o açougueiro, ficou com essa parte, né? Então, quem atraía a vítima era a Catarina. Quem cometia o crime e matava friamente era o José Ramos, né? E o açougueiro ficava com a parte de produção. Preparar, de produção do quê? De linguiça, gente. Então, veja só, eles comiam, a gente tem relato que até eles comiam as linguiças, mas não sei. A verdade é que eles distribuíam. Né? E o caso aconteceu em Porto Alegre, era 1863, praticamente a cidade toda consumia a linguiça mista, né, de carne de porco, de vaca e de ser humano. Ser humano. E era uma forma de eliminar essa vítima. Eu me livro do corpo. Entendeu? Mas assim... o canibalismo, historicamente, ele está muito ligado a rituais religiosos e ao misticismo. Então, é aquela ideia, o clássico do canibalismo, que eu admiro a outra pessoa e eu quero ficar com uma parte dela. Eu preciso da beleza, eu preciso do heroísmo, da coragem, da inteligência. Então, geralmente, o canibalismo está ligado a isso. Nós temos também histórias de canibalismo ligados à sobrevivência. Tem o caso famoso do acidente que ocorreu na década de 70 com um acidente aéreo que realmente as pessoas, para sobreviver, acabaram se alimentando dos próprios amigos que não aguentaram e morreram. E não é o único relato. Na história a gente tem vários relatos assim, de pessoas que nessa circunstância acabam fazendo isso. Não é o caso aqui. Não, aqui tem perversão, não tem? Aqui é perversão, principalmente em distribuir essa carne, gente. Isso é uma diversão para um psicopata que parece ser o José. Sim, porque imagina a sociedade, ele colocou... Eu acredito que você não tinha muitos açougues, né? Imagina, a cidade era 1800, pequena. Então, quantos açougues? Poucos. Então, você consumia, né? Eu acho que uma grande parte da população daquela cidade consumiu essa linguiça. E olha, isso é um deleite para uma mente como a dele. Isso é uma diversão. Você fala assim, eu estou produzindo e as pessoas, eu estou vendendo, e as pessoas ainda elogiam, quero comprar a linguiça do Carlos. Ué, a linguiça feita pelo Carlos é muito boa. É verdade, gente. É porque dizem até que a carne humana é adocicada, né? Exatamente. Os canibais, as pessoas que já experimentaram, né? Mas é interessante isso, porque as pessoas ainda elogiam, compram e, na verdade, estão consumindo carne humana ali. E isso é que dá maior, que gera a diversão ali do grupo. Falar, poxa, a gente está fazendo... Tem até um filme com Johnny Depp, eu não me lembro o título agora, que ele é o barbeiro. Sim, ele mata... Ele mata e a companheira dele faz as tortas. Isso. Né, com a carne humana. E veja, como é importante a figura desse açougueiro. Porque ele resolve sair dessa situação, o Carlos, né? Em dado momento, não se sabe exatamente por quê, porque se ele já fez tanta linguiça, não era esse o problema.
A gente não sabe o que houve entre Ele os não, três. acho que ele não gostava da região, ele sempre reclamava, que dizendo ele que queria ir embora. Que queria ir embora. Então, a partir do momento que ele começa a fazer isso, eles, evidentemente, tanto a Catarina, que já tem uma mente perturbada, quanto o José, falam, mas esse indivíduo vai dar com as línguas no dente. Sim. Vai sair por aí contando alguma coisa. Eliminaram o Carlos, mataram, não fizeram linguiça com ele, enterraram, porque eles não detinham Conhecimento. de culinária, os temperos e como misturava e etc. E aí a história acaba. Eles até cometeram outros crimes, porque o intuito deles era roubar, era patrimonial. O intuito deles era, contanto que são todos homens. A renda do açougue, né? Exato. Acabou a matéria-prima. Acabou a matéria-prima, apesar que eles ficaram com os bens do Carlos. Não, né? Eles não sabiam fazer Eles não sabiam fazer, não porque sabiam a fazer a matéria-prima mistura. tinha, né? Tinha, eles não sabiam. Então, o que se sabe é que eles acabaram matando outras pessoas, enterraram por ali. E é interessante que a Catarina não aguentou essa história. Interessante isso, né? Porque ela vai à polícia contar. O José estava na dele, para ele estava tudo bem. Então, apesar dela ter essa personalidade que está sempre muito ligada ao mundo do crime, que a gente vê pelo histórico dela, até posterior, né, de cumprir a pena, ela não aguenta essa situação e acaba. Acho que foi demais para ela a história de matar e ainda. Porque foram vários crimes, né? Mas antes da gente entrar em todos os crimes, eu vou pegar aqui o professor Pavinato, que também é um grande estudioso, historiador. Vamos entender aquele momento histórico ali, né? Porque ele é filho de um desertor da Guerra da Farroupilha, um português que casou-se com uma índia brasileira. Ele nasce em Santa Catarina, ele não nasce no Rio Grande do Sul. Aí ele né, viu o pai, inclusive, abusando da mãe, e ele mata o pai, não é isso? Já conhece a loja do canal Operação Policial? Aqui você encontra todos os produtos com as marcas das nossas séries. São canecas, cadernos de anotação, cadernos universitários, canetas e muito mais. Aliás, que tal começar a sua coleção agora mesmo? E esse é o contexto do Brasil imperial, né? E o pai matar a mãe não é uma coisa muito incomum nesse contexto, né? Os maridos matarem as esposas no século XIX não é algo que chocava a sociedade brasileira. Se é que se pode dizer que existia uma sociedade brasileira. Mas, por exemplo, se a mulher o estivesse traindo, não era nenhum crime, era um dever. O homem matar a mulher. E aos olhos ainda das autoridades, né, ele era um português, a mulher era uma índia. Assim, não havia problemas maiores no inconsciente coletivo geral nesse assassínio. Esse crime, né, que a doutora fala, 3 pessoas se juntaram, se chamava de ajuntamento ilegal. Era o nome que o Código Penal do Império dava. O Código Penal do Império é de 1830. Então, esses crimes aconteceram sob a vigência do Código Penal de 1830. E o Sul ainda existia essa verve separatista do resto do país. O pai ainda já era um desertor dentre desertores da nação. Então não havia nenhum compromisso ético-social ali do Ramos. Então nós temos uma imigrante que conhece um outro, eu não sei se o Klausner é imigrante ou era filho de alemão. Alemão direto. E os alemães na época já também não tinham uma boa imagem na sociedade brasileira, né? Os alemães, porque eles eram muito... Aquela região germânica, eles eram muito mais protestantes do que católicos. E o Brasil era um país católico. Então, as pessoas de terras do protestantismo, ou de terras de islamismo, ou até mesmo judeus, com algumas raras exceções... por exemplo, no Nordeste, algumas regiões todas foram dominadas por judeus, mas quem não era católico, de tradição católica, convertido ao catolicismo, não era muito bem visto.
Esses crimes feitos em ajuntamento ilegal, ajuntamento ilícito, não existia, por exemplo, eles matavam, roubavam, mas não existia na época o crime de ocultação de cadáver. Não existia... Vilipêndio de O cadáver. vilipêndio. Existia o crime que eram os atos contra a moral e os bons costumes. O que eram a moral, o que eram os bons costumes? Eram os costumes ditados pela Igreja Católica. Há que se lembrar que a Igreja era a única permitida a realizar cultos abertamente no Brasil. Todo mundo podia ter a religião que quisesse aqui, mas desde que fosse dentro de casa e que ninguém visse. Então, tudo que ia contra o ideário católico era um crime, e todos que não eram católicos, de uma tradição católica, não eram bem vistos. O Rio Grande do Sul já era uma província com um pouco menos de interesse da parte do governo central no Rio de Janeiro, por conta dessas questões separatistas, e então tudo que se acontecia lá acabava morrendo por lá, porque se as notícias chegassem à capital, a represália poderia ser muito maior. Então era um território em que se podia fazer mais coisas divorciado do pensamento do governo central, de Dom Pedro II, que era muito novo à época também. O regente era quem mandava mais. Então existia todo esse contexto histórico que é interessante. Então as pessoas cometiam os crimes, existia um Código Penal, o Código Penal valia, mas as pessoas lá se sentiam mais livres das obrigações das leis do Império Brasileiro. E ainda mais uma pessoa vinda de uma família que é um desertor dentre desertores que eram os farroupilhas. Então todo esse contexto é um caldo cultural muito propício para isso que aconteceu na época. Esse ajuntamento ilícito, ele foi um ajuntamento facilitado pelo contexto histórico da época. E olha, que interessante, que agora eu me lembrei, eu ia comentar. Ele foi policial, José. Foi. Ele trabalhou na polícia, se aposentou e ele tinha um ótimo relacionamento com a elite da época. Ele frequentava. Sim, ele gostava de As óperas. festas, exato. Ele era um homem erudito. Erudito. E ele tinha livre, né, acesso à elite da ocasião. Então não era assim, aquela pessoa... né, Ele não era um pária. Um pária. É interessante isso. E ele continuou como informante, apesar de já aposentado, ele passou a ser informante da polícia. Sim, e teve, porque na verdade o primeiro crime que ele comete é contra o pai dele. Ele dá uma facada, o pai não morre imediatamente da facada, mas vem a morrer ali pouco tempo depois. Então, ele justifica que mata o pai porque viu o pai abusando da mãe. Então, ele já começa de novo com o histórico familiar, não interessa assim, em 1500, 1700, 1200... em 200 a.C., nos dias atuais, essa questão familiar ela é extremamente importante. Olha como é que ele já está perturbado, né? Exato. Tem as histórias do pai que se gabava, né? Contava histórias da guerra, e deveria contar também, né? Com bravatas, que era um desertor e tudo mais. E ele porque os relatos que se tem da época é que ele era um homem extremamente cruel. Como policial. Ele não era um policial amável. Ele era truculento, é o termo, né? Que as pessoas dizem, já era isso. Um homem truculento, continuou sendo depois que se aposentou da polícia, mas ele frequentava e era muito bem aceito. As pessoas até aceitavam esse lado dele truculento. Contanto que ele foi condenado à pena de morte. Mas isso não ocorreu. Logo ele saiu. Em compensação, a Catarina cumpriu os 13 anos, mesmo ela... Mais trabalho forçado. Trabalho forçado, ela foi condenada a trabalhos forçados. 13 anos, ela cumpriu integralmente a pena dela. E olha, ela ainda que relatou. Ela que foi à polícia e confessou, falou, olha, aconteceu isso, passou a informação. Né? Interessante. Então, a mulher, ela é obrigada a cumprir, e logo depois que sai a condenação do José, as pessoas já relatavam, mas ele está solto, ele está aqui andando, ele está fazendo, está acontecendo, está frequentando.
né? E tem o detalhe aí do Dom Pedro II, né? Da história da execução, porque ele era absolutamente contra a pena de morte. Então, ele era indulgente nisso, ele acabava... Ele concedia muito. Ele concedia, exatamente. Aliás, ele era foi ele que absolutamente... aboliu a pena de morte no Brasil, exato. depois do caso da Fera de Macabu, que nós comentamos. E acho que a execução era por enforcamento. Porque quando a gente olha, né, a sequência de crimes dele, você tem, ele foi considerado o primeiro serial killer que se tem conhecimento, né, na crônica policial brasileira. Sim. Porque ele matou várias pessoas. Não é? Ele fabricava e vendia, né, linguiça com os restos humanos. Vendia para a sociedade ali de Porto Alegre, que não sabia o que estava comprando, achava que estava comprando de procedência, né, animal, de porco, de boi, mas estava comendo carne humana. Ele roubava as pessoas, né? Ele subtraía os bens daquelas pessoas. E tem um dado também que eu li, né, através de estudos de pesquisadores, de que ele possivelmente sofria de alguma impotência, porque ele usava a mulher como uma isca para atrair os homens. E ele sentia até um determinado prazer em ver a mulher sendo, né, cortejada por esses outros homens. Então, inclusive, isso dava um prazer ali a mais, porque quem degolava e fazia o esquartejamento era ele. Era ele, sim. Ele era o responsável para... A morte das pessoas, eu vejo ali como um bônus para ele. O interesse era patrimonial. Se aproximar de alguém e tirar ali os bens. Como é que você ia deixar? Porque você imagina uma cidade pequena, não dá para você pegar, roubar, tirar tudo de uma pessoa, ela sai andando e vai falar, olha, é o José Ramos, foi ele. Não tinha condição. Matava, e me parece que ele matava tranquilamente, não tinha problema nenhum, ainda degolava, né? Degolamento, e ainda ajudava o açougueiro ali a retirar a carne, a desossar. Na verdade, eles faziam isso. Desossava e ajudava até no preparo. Embora, depois que eles mataram, você vê que não tem muita preocupação com o outro. Porque o indivíduo fazia parte do grupo. Mas não teve problema nenhum. Ele começou a ratear, né? A dar algum problema. Não, eu vou embora, eu vou sair, aqui nesse lugar não é legal. Não pensou duas vezes em matar, né? O indivíduo enterrar na própria residência. Na própria residência dele. Agora... Pavinato, naquela época você não tinha esses crimes, você não tinha, a gente não tinha o termo serial killer, né? Não, assassino muito longe, em série, né? Longe. Mas ele era um assassino em série. Então, que crimes que ele foi condenado? Porque, assim, hoje nós temos aí no Código Penal, que você vem explicando pra gente, tem vários outros crimes. Por exemplo, tem sequestro, acho que ele não foi condenado por nada disso, é isso? Já existia naquela época? Era tudo muito diferente. O Código Penal era muito mais enxuto que o atual, as modalidades eram menores, as qualificadoras eram as mais de época possíveis. Por exemplo, o que era um homicídio qualificado à época? Um homicídio cometido à noite. Era uma qualificadora. Se você cometeu à noite, se você cometeu em desrespeito à idade da pessoa, se você... coisas assim, que você olha hoje e fala assim... Pode ter acontecido qualquer horário, de qualquer maneira, que não causa mais impacto, mas causava um impacto à moralidade da época. Então a gente tem um código totalmente diferente, tanto que não se precisava esmiuçar tantas coisas, vilipendiação do cadáver, ocultação do cadáver. Você fez algo com o cadáver, já é um crime contra a moral e os bons costumes, por exemplo. O crime contra a moral e os bons costumes, aliás... ele é um crime de abrangência gigantesca, porque ele pode pegar um conjunto, vamos dizer, de mais de uma dúzia de crimes do atual Código Penal. Se você vai falar calúnia, injúria, difamação, a vilipendiação do cadáver... Estupro. Mas o estupro sempre foi, né? O estupro sempre teve... ele figurou sempre como um crime autônomo nos códigos. Né, e sempre foi contra a moral e os bons costumes, mas o estupro ele sempre
figurou lá como uma figura autônoma, independente, separada. Né? Da própria natureza, né? A abjeção social ao estupro sempre foi muito grande. E a pena do estupro, o estupro ele era qualificado quando a mulher era honesta. É toda a história da mulher honesta. Mas se você estuprou a mulher honesta, que era a mulher solteira, ainda virgem, essa pena ela era aumentada sobremaneira. E nessa época, então, nós tínhamos outras figuras. Mas o choque social dos crimes que eles cometeram, matar pessoas e fazer delas linguiça e vender essas linguiças, comercializar linguiça para a sociedade, uma sociedade que foi compor o conselho de sentença, que era o tribunal do júri, né, chamado de conselho de sentença. Então isso gerou uma revolta danada. Então nós podíamos ainda ter a pena de morte, ele foi condenado, apesar de não ter sido executado, não ter sido enforcado, eles foram julgados com toda a severidade da lei pelo conselho de sentença da época, porque praticaram crimes dolosos contra a vida e ainda causaram um choque de toda a sociedade. Imagina o impacto social daquelas mães de família, das senhoras católicas, dizendo, nossa, comi carne humana. Imaginem eles se sentindo deicidas, eles se sentindo traidores de Deus, porque existe toda essa questão, né, do imaginário. Como a doutora falou, existe o canibalismo sacrificial da religião, e existe ainda hoje, né, religiões ao longo do mundo que ainda fazem sacrifícios, ou animais, ou até mesmo humanos. Das religiões ocidentais ou ocidentalizadas, o judaísmo não era nem judaísmo, não era chamado, era os islamitas faziam sacrifício humano. Depois, ao longo da história da conversão dos judaítas para o judaísmo, o sacrifício humano deixou de ser praticado, e depois, com o cristianismo, ele foi abolido de vez no Ocidente. Mas é uma carne como qualquer outra carne. Por exemplo, quando na Europa descobriram que a carne que era mandada para os hambúrgueres eram carnes de cavalo, criou-se todo aquele auê na União Europeia, porque, como pode uma carne de cavalo, oh meu Deus. Mas a carne de cavalo é uma carne extremamente saborosa, muito mais macia. E por que o cavalo choca? Porque o cavalo está no imaginário popular. O cavalo é o amigo do homem, o cavalo é a montaria do homem, o cavalo está nos desenhos animados. As crianças... como o cachorro, exato. É como o cachorro. Agora você imagina falar de humano para humano. Exato. Além do aspecto religioso, que é uma questão tardia na história da humanidade. O cristianismo ele tem 2000 anos. A humanidade tem milhões e milhões de anos. Então falar que o canibalismo, o sacrifício humano e até mesmo comer da carne humana é algo impensável na humanidade é algo que a gente não pode afirmar. Sim. Porque a história ela é um curto período de tempo perto do período em que a humanidade vive nesse mundo. Então nós não sabemos. E a carne humana é uma carne como outra qualquer e deve ser mais saborosa que as outras. Porque nós temos uma condição de pele e de formação óssea, nós descansamos, nós conseguimos nos deitar, que a nossa carne de fato deve ser mais macia. Deve ser mais doce, ela deve ser muito mais palatável. De fato, devia ser uma delícia, porque todos falavam que a linguiça do Klausner era uma delícia, que ele matava, passava, salgava e colocava especiarias. Devia ser, de fato. Então ele devia ter conquistado toda a sociedade da época pelo estômago, e aquela sociedade se revoltou e condenou com todos os rigores da lei o casal Ramos. Você imaginar comer carne de um semelhante é repugnante. Sem saber. Nós, né?
Porque Não, as pior, pessoas não sem saber, sabiam sem saber, que elas né? estavam consumindo carne humana. Exato. Elas foram enganadas, né? Então, imagina o que... Se a gente conseguir, né? Porque a gente está pensando hoje com a cabeça de 2021. Sim. Aí você tem que voltar para aquela época, né? Tem. Se E aí, hoje a gente falar já é isso... repugnante. Você imagina imagina aquela em época. 1863. Aquilo deve ter sido uma Um coisa... choque imenso. Um choque. A sociedade ainda, né? Informação pequena, você vai pensar Exatamente. 1863, né? E como explicar, interessante, né? Para o seu Não, filho... E esse pensamento da inviolabilidade da carne humana, da vida humana, da pessoa, do respeito ao outro, da questão de que eu não posso te ferir, você não pode me ferir, é um pensamento da teologia cristã. Isso vem da escolástica de São Tomás de Aquino. Então, é impensável você falar que no caso de fome, nós podemos, quem for mais fraco morre e um come a carne do outro. Foi de cima da ponte. Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Olha lá, foi. Pulo, só ela mata ali, cara. Pela... Isso para o cristianismo é impensável. Eu me lembro, na ocasião, era garota, mas eu me lembro, porque isso foi assim divulgado, o caso daquele pessoal daquela equipe, né, que caiu o avião de uruguaios. Isso. Então, apesar de a imprensa explorou aquilo, eu me lembro das revistas da época comentando isso, né, mas todo mundo ficou extremamente chocado. Porque é chocante, Mesmo né? sabendo, porque o relato dele, e aqueles que relataram, é interessante, você vê a dificuldade De contar. de contar, gente. Do amigo que acabou de morrer, morreu do teu lado, porque não aguentou, no meio da neve, no gelo, não tinha nada lá. E o momento em que eles decidiram, porque não tinha que fazer, hoje a gente vai sobreviver, nós vamos morrer todos aí. E aí a questão ética, moral, porque você está consumindo carne do seu colega, do seu amigo, que há Exato. pouco tempo você está conversando, você conhece a mãe, eles se frequentavam, eram amigos. Todos ali. Olha que dificuldade. Eu me lembro não era na só época. humano, né? Não Era só humano. amigo ainda. Existia um laço afetivo Laço entre eles. afetivo. Os caras faziam parte de um time, todos se conheciam. Então isso choca em 1863 e choca agora. Né? Logo que eu passei na perícia, eu fui para o litoral, em Santos. E tinha acabado de acontecer o caso. A mesma coisa. O indivíduo, a mulher, era um casal, a mulher é a que trazia as vítimas, ali o indivíduo estuprava, tal, matava, e eles tinham uma barraca na praia, em Santos, e vendiam quitutes com carne humana, das jovens que eram mortas lá. Isso, gente, em 1988, 89. Mas quando a gente vê o perfil aí do José Ramos, hoje a gente poderia considerá-lo um psicopata? Tem bem características disso, né? A gente teria que explorar um pouco mais, porque ele é um indivíduo que a gente, pela história, ele já teve uma infância complicada, violenta, né? De um lar abusivo. Agora, o fato dele ser truculento, às vezes até uma defesa da pessoa. Né? Então, para que não me atinja, eu já chego agredindo para não ser agredido. Agora, o fato de matar, que me parece que foi friamente, matar as pessoas para roubar e ainda participar no processo de fazer linguiça, porque tem todo o descarne, ele ajudava. Tinha o açougueiro, que era prático nisso, né? Agora, será que foram as primeiras? É um trio horroroso, né? Porque é uma conjunção astral dos infernos, né? Sim. Porque como é que, né? Porque Olha, ele tinha que achar a mulher certa. Sim. Que a mulher era a isca, exato, né? era a isca. Grande isca. Ele tinha que achar ali o ajudante para
botar fim, né, porque é o que você falou, não era só dar fim ao corpo, tinha um prazer ali de fazer a sociedade. A perversão está nisso, de você oferecer carne humana para o outro e você ficar observando, o cara se deleitar, olha que delícia que está isso daqui, e você sabendo o que é. Ali tem toda essa parte da recompensa, da dopamina, né, de você poder observar o outro comendo carne humana, ainda falando, nossa, você cozinha muito bem, muito saborosa. É engraçado, porque é difícil, né? Você tem informação fidedigna, ainda mais dessa época. Sim. Os documentos que tem são documentos baseados em relatos. Exato. Não existia psiquiatria na época. Sim. A psiquiatria que existia era sanitarismo, ponto. Não existia ciência psiquiátrica. A psiquiatria entrou na medicina à força. Tanto que, perto desses crimes, acho que em 61, 2 anos antes, foi inaugurada a cadeira de psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade Brasileira no Rio de Janeiro. FRJ. E foi quando o Machado de Assis escreveu O Alienista, que foi um protesto contra a criação da cadeira da psiquiatria, porque ele escreve Simão Bacamarte, que é o protagonista do Alienista. Simão Bacamarte por quê? Bacamarte é o Bacamarte de Amurada, aquela espingarda pesada. Ele ficava por detrás do muro da Casa Verde, que era o hospício, atirando em toda a sociedade. Então a psiquiatria era aquilo. Ele atirava para quem ele quisesse para fazer sanitarismo social. Tanto que a primeira revista de psiquiatria são os Anais Franceses de Sanitarismo. A psiquiatria só se tornou medicina, ciência, com a farmacologia. Isso 100 anos depois do caso. Então a gente não tinha ideia de como falar, eles eram psicopatas. Até porque a psicopatia estava longe de ser definida. Apesar de Pinel já ter feito alguma referência mais filosófica, mais de intuição, mas sem demonstração nenhuma, a questão do louco era todo aquele que não se enquadra nas normas da moralidade social. É todo aquele que diz que não acredita que num pedaço de farinha e água que é assada e feita a hóstia, que ali não está o corpo de Deus. Quem diz aquilo é louco e tem que ir para o hospício. Aliás, no século XIX, temos várias prisões na França de pessoas que diziam que não acreditavam que ali estava o corpo de Deus, aquele pedaço de farinha, que é a hóstia. Então a loucura era o que o poder vigente dizia que era loucura. Não tinha nada a ver com a questão, médica, científica. Se não era crime, ou se a pessoa era indesejada e não cometia crime, se dizia que ela era louca. Sim. Então a loucura era o espectro de tudo. A loucura era a carta coringa num jogo de poder. Existia um código penal. Ela não cometeu crime, não tem nada no Código Penal, vamos lançar a carta da loucura, porque a loucura poderia ser tudo. Mesmo porque era ligada à criminalidade. Sempre. As psicoses iniciaram dessa forma. As pessoas entendiam que esse comportamento, que os psicóticos, que começou assim, ninguém nem falava em psicopatia, mas a psicose, né, a loucura, que hoje a gente vê que é o maior símbolo dessa loucura que a gente tem intuitivamente, é o esquizofrênico. Né, aquele que acha que é o Napoleão, que não sei o quê, que fala com o cachorro, que o filme... Eles associavam essas questões a cometimento de crime, mesmo que você nem tivesse cometido. Entendeu? E o tratamento era uma coisa horrorosa. Agora, eu acho que ficou muito claro, né, que eles não tinham esse componente de lá na ocasião, porque não existe nada associado a isso. Não, eram sociáveis, eram insanos, eles eram insanos. Alta sociedade, eram pessoas bem apresentáveis. Exatamente. Isso chocou mais ainda. Ela era muito Talvez bonita. as pessoas não puderam, na ocasião, elaborar isso. Olha, espera um pouquinho, esse indivíduo, ele não... Mas perceberam que eles não tinham aquela característica do louco, do insano, né? Não tinha, porque inclusive ele frequentava a sociedade, uma pessoa que estava na elite da sociedade, e de repente fazendo isso. Então isso chocou, foi um choque. Então não dava para você enquadrar nessas categorias. Mas... Eram duas pessoas normais.
Então eles receberam toda a ira do processo penal. Até porque eles não tinham traços de loucura, como a gente falou. E hoje, olhando com os olhos da psiquiatria moderna, não sei se era de fato psicopata, porque eu falo, são relatos de relatos que vêm ao longo do tempo, a gente nunca sabe a fidedignidade, a veracidade, a profundidade desses relatos, mas os historiadores que foram mais a fundo nessa questão dizem que ele passou os últimos anos de vida coçando a lepra tranquilamente, e ele gostava de ver pacientes terminais, porque ele dava prazer ver a vida se esvaindo da pessoa, a centelha de vida saindo das pessoas. É uma outra, exato. O que a gente tem são traços de psicopatia. Pode mas ser que pode não ser que sim, pode ser que não. Porque nem todo serial killer é um psicopata. Não, porque pode ser uma parafilia. O que é uma parafilia? Eu nem sei se usa mais parafilia. Parafilia o hoje, tá politicamente ligado? correto não baniu a parafilia ainda. Porque a parafilia era todo o prazer sexual bizarro. Por exemplo, a pessoa sentir prazer sexual em ver a vida da outra pessoa. Voyeurismo, é um transtorno sexual que a gente comentou hoje, mas são as parafilias. É um comportamento totalmente fora dessa curva, né? Então você vê, tem aspectos assim, dele até apreciar, né, o contato da esposa com outros homens, a gente não sabe até onde vai isso, se era só ali no galanteio ou chegavam realmente... É porque as parafilias agora são fetiches e a gente não pode falar muita coisa de parafilia, senão vamos falar que é preconceito. Bom, mas tem um dado interessante que o Darwin teve acesso a essas informações do José Ramos, dos crimes que ele cometeu. E vamos lembrar que nessa época Darwin tinha 60 anos, ele já estava consagrado como um grande mestre, né? E ele lança no caderno de anotações dele a seguinte informação. Informa-se que no extremo meridional do Brasil, na pequena cidade de Porto Alegre, um grupo de perversos vícios matou várias pessoas usando sua carne para manufaturar linguiça, que não só comeram, como também induziram os habitantes a comê-la. Uma vez que nesta região do Brasil há uma enorme disponibilidade de carne bovina, a explicação para o canibalismo não deve ser a fome. O temor de Lyell de que a humanidade perca sua posição nobre e volte à bestialidade é certamente infundado. Mas as regressões ocasionais à bestialidade sempre ocorrerão. Há um chacal adormecido em cada homem. Claro, perfeito. Brilhante, como deveria ser mesmo de Darwin. Quando ele comentou isso. É tudo que nós comentamos aqui, gente. Né? No livro, que eu até recomendei para o pessoal, tal, que homens maus fazem o que homens bons sonham, né? É bem por aí. Nós temos mesmo um chacal. Nós temos, né, que são o quê? Os nossos instintos mais básicos, né? A violência está nisso, o canibalismo está nisso, porque a gente traz, claro que nós já recebemos, né, aí várias, através da socialização, da aculturação, você recebe várias camadas de verniz, mas nós temos ainda entre nós, humanidade, pessoas que são intelectualizadas, que estão bem longe disso, e pessoas extremamente instintivas. Sim. E aí, por isso que nós ainda convivemos com esse tipo de coisa. Mas olha que interessante, eu já vou passar a palavra para você. A dificuldade da informação, porque hoje a gente tem, né? O WhatsApp chega em segundos. Sim. Darwin estava na Inglaterra. Para essa informação sair de Porto Alegre, uma província do Brasil, e Darwin chegar... veio para cá. Ele foi para Galápagos. Não, mas quando ele recebe, ele estava foi lá. Foi antes da turnê. Exatamente, ele estava fez lá. Trópicos. Ele fez, então ele estava lá. O que se entende, os relatos da época, é que talvez um cônsul inglês tenha passado essas informações e essas informações chegaram até ele. Mas como é que isso chegava? Imagina, você vai de navio, né? Daqui até chegar lá, é a carta. E aí, isso também, imagina, temos canibais no Brasil. No Brasil, Imagina isso na Inglaterra, porque isso também chegou na Inglaterra. É engraçado isso acontece.
Por exemplo, essa frase, né? Um chacal adormecido em cada homem. Essa é a frase célebre da humanidade. É uma releitura da frase de Plauto, né? O homem é lobo do homem, que é repetida constantemente ao longo da história. O que acontece é, Darwin já era de fato um cientista de renome. Pouco antes, coisa de 10 anos antes desses crimes, no Brasil existia um diplomata francês chamado Arthur Gobineau, e era muito amigo de Dom Pedro II. Arthur Gobineau, aliás, foi o que inventou a teoria científica racista, né? Ele foi o primeiro grande teórico daquilo que veio a ser o nazismo. E quando ele chegou no Brasil, Dom Pedro II já tinha lido todos os livros dele. Tanto que ele diz, né, nas suas cartas, né, cheguei em uma terra de macacos que é governada por um único ser humano. Igual o conto de Simbá, nas Mil e Uma Noites. E apesar de carregar um pouco da mestiçagem nas feições e no sangue, Pedro II é o homem mais inteligente que já conheci na minha vida. Então ele manteve uma relação muito estreita. E reza a lenda urbana, ele disse coisas mais horrorosas isso, mas eu cito essa sempre, porque foi o que apareceu aí, em outras palavras, nessa passagem do Darwin. Quando ele saiu do Brasil, quando ele deixou de servir no Brasil, ele disse, meu caro amigo Pedro, eu não sei se Darwin tem razão de que o homem veio do macaco, mas olhando o seu povo eu tenho certeza de que ele está voltando a ele. Então, imagine, toda a propaganda do Brasil que foi feita, né, por Gobineau quando ele volta para a Europa. Então, as notícias do Brasil que se corriam, né, eram realmente nada abonadoras. Eram horrorosas, e, né? de fato, Dom Pedro II, ele era, independentemente das outras pessoas estarem aqui ou não, ele se correspondia com os maiores intelectuais do mundo todo por cartas. Então eu não duvido que Dom Pedro II tenha se correspondido com Darwin, ou tenha se correspondido com grandes jornais. Aliás, é uma grande dor, né, de ser brasileiro, é que nós não conservamos os nossos materiais históricos, porque o que nós poderíamos ter encontrado, né, nos acervos pessoais de Dom Pedro II seria uma coisa muito enriquecedora, porque ele era um imperador com pouco trabalho, dado aos estudos, com entrada na alta sociedade científica, religiosa e real do mundo todo, e curioso por tudo. Então, Dom Pedro II, ele espalhou as coisas mais curiosas do Brasil. Exato. Então, de fato, as coisas do Brasil chegavam, porque Dom Pedro II, ele era um grande divulgador. O que chega, né? Porque essa informação chega na Inglaterra. O que aconteceu ali naquela província, né, de Porto Alegre, ali do Rio Grande do Sul, chega na Inglaterra. Você imagina o que isso não deve ter chocado? Sim. E a repercussão disso deve ter sido muito negativa. Porque, novamente, a gente está falando de um ato que é abominável, que é o canibalismo. Não só matar, o homicídio, que já por si só já é abominável, mas você ainda, como você se desfez do corpo. E pelo número de estrangeiros mortos também. Porque eram mortos e envolvidos, né? Os diplomatas desses países, eles tomaram conhecimento desses crimes. Ela era húngara. Ela era húngara. O Carlos, Cláudio alemão. era alemão. E tivemos outros alemães também que foram vitimados nessa história. Exato. Então, os corpos diplomáticos desses países tiveram acesso, e isso chegou à Europa muito facilmente. Não, e é uma história bárbara. E é claro que isso vai repercutindo, porque as pessoas se chocam, mas têm interesse.
por esse tipo de notícia. Fala, poxa, naquela terra distante, você imagina o que era o Brasil para o resto do mundo? Nada. Nada. Não é uma notícia, como as notícias, elas não vinham só em no doses Brasil, homeopáticas. né? Mas olha, um alemão fazendo isso no alemão, Brasil, né? exato. A gente imaginava que os índios fizessem isso. Faziam, né? Nós tínhamos aqui Exato. tribos, né? Sim, mas não só aqui. Um ariano fazendo ariano, isso exato. era mais complicado. Aí vamos dar uma puladinha. Eles são presos. Ela cumpre a pena integral, né? Que é o que deveria acontecer com todo criminoso no Brasil, nos dias de hoje. Né? Não tinha regime de progressão regime de de pena progressão. nessa época. Então, ela cumpre a pena. Ele também cumpre a sua pena, mas tem dados, né, que foram estudados pelos pesquisadores, os historiadores, de que ele tem um trânsito melhor dentro ali da... Ele não presídio, cumpriu né? a pena, na verdade. Ele foi Penitenciária. condenado a enforcamento. Mas ele foi preso. E aí ele conseguiu escapar da pena de morte, foi preso. E é engraçado, quando a gente tratava aqui numa investigação criminal com o Dr. Christian, falando do, se eu não me engano, do Chico Picadinho. Pode ou ser. Foi do Chico Picadinho, que ele era uma pessoa que cuidava da biblioteca, Sim. do presídio, e todo mundo gostava dele. E ele era essa pessoa, ele era afável, ele já era policial. A gente tem essa questão de um ex-policial, devia conhecer muita coisa das pessoas que estavam Porque ele tinha encarcerando. regalias. Exato, tinha regalias. Ele comia a mesma comida que os policiais e não a comida que os presos. As condições, a gente já pode imaginar que as condições para ele eram muito melhores. Porque as pessoas realmente morriam, né? Quem ia cumprir prisão, os presídios daquela época no Brasil, era sentença de morte. Já né? é sentença de hoje de já morte. é. Você imagina naquela ocasião. E aí a gente percebe que ele já tinha um trânsito muito melhor ali, né? Como a gente observa hoje também, né? Tem alguns presos que... Então, de novo, mais uma característica, possivelmente, talvez, se a gente pudesse, né, trazer ele para os dias atuais, de um psicopata. Porque Sim, manipulador. Manipulador, ele sedutor. tinha que conseguir, para ele poder sobreviver, porque os relatos que você tem da época, da comida que era servida, era uma coisa... Não acredito que a de hoje seja grande coisa, mas a daquela época era, tipo, eles colocam aqui que era uma água suja. Era uma... A intenção era realmente levar à morte e já descartar o indivíduo. Não era para o indivíduo ficar 30 anos na cadeia. Porque ele dava um custo muito grande, né? Então, você vê, ela cumpriu 13 anos, mas de trabalhos forçados. E essa coisa do trabalho forçado, isso não existe nos dias de hoje. Não. Forçado não. Mas naquela época era ok. Não existia o conceito de direitos humanos. No século XIX. A gente vivia um império. A gente mal conhecia a noção de democracia moderna. Então, era tudo um beneplácito do Estado, era uma graça do imperador. O imperador concede, o imperador tira. O imperador é a única pessoa com um link direto com Deus, né, para governar aqui os homens. Então, era o imperador acima de todo o resto. Então, a gente não tem essa questão do homem, do direito humano. Não tem. Isso é um debate que vai surgir muito tempo depois. Mais ainda. para frente. Eu acredito que esses trabalhos forçados, eles eram eminentemente trabalhos braçais. Sim, construíam muros. Construir, carrega pedra daqui, põe para lá, de lá para cá, tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, trabalhar em lavanderia, lavar aquelas roupas, aquelas coisas todas. Trabalhos braçais. Tem relatos que eles fabricavam chinelos, né? Também e que, inclusive, quando ela sai, né, que ela sai com 41 anos, ela começa a vender esses chinelos, inclusive, que eles aprenderam a fabricar lá. Agora, nos relatos da época, parece que ela volta a cometer alguns crimes, né? A Catarina Pálssi. Ele não, a gente não tem relatos de que ele vai cometer outras mortes ou outros crimes. A gente vai ver outras características dele ali para frente. Mas no caso dela, aquela mulher que era muito linda, que era sedutora, ela se transforma, ela sai de lá transformada. Era uma mulher já
muito decadente, fisicamente muito doente, ela tem câncer e ela vem a falecer em 1891, em decorrência desse câncer, né? Ela se junta ali com alguns outros grupos e Ela de não criminosos. conseguiu sair, né, da marginalidade. É o ambiente dela. E como é que ela se aceita? Como é que uma mulher que sai do Exato. regime penal, Não tinha? né? É. E aí vai se recolocar na sociedade? Não, Com e esse ainda estigma que ainda ela- de, Já não era de mais canibal, bonita? né? Ela denunciou o marido. Também. Né? Ela denunciou Então o já- marido, é casada com um condenado à morte, porque o casamento era indissolúvel, sim. vamos O lembrar que mais uma sobra vez. para ela, né? Nada. Da marginalidade mesmo. Se juntar pessoas assim, e o que a gente observa no relato mesmo. Né? É uma pessoa completamente alijada, né? Nada, Como já se com fosse uma aquela idade letra, avançada, né, pra época. 40, mais de 40 Doente. anos. Doente. É, o que ela Ainda tem que ela são- sobreviveu, Ela hein? consegue um trabalho como faxineira na Santa Casa, era para quem fazer restava. faxina e limpar os cômodos daquelas pessoas que estavam realmente muito doentes, né? Já conhece a loja do canal Operação Policial? Aqui você encontra todos os produtos com as marcas das nossas séries. São canecas, cadernos de anotação, cadernos universitários, canetas e muito mais. Aliás, que tal começar a sua coleção agora mesmo? Ele tem uma pneumonia, ele se cura dessa pneumonia, mas ele aí vai trabalhar também na Santa Casa. Não temos relatos de que eles voltem a se encontrar. Possivelmente podem ter se encontrado ou não, mas ele passa a ajudar os enfermeiros com os pacientes terminais. Aqueles que É, estavam que no vem seu o- leito É, de é, O morte. relato Exato, do prazer, né? que Que ele pode fazia- ser lenda urbana também. Também, né? a gente não sabe, né? Mas pode ser esse componente. É, que existem, tem, na verdade, alguns diários que foram encontrados, aonde tem esses relatos de que ele ficava ali, né? Acho que o diário do hospital ali, né? Da Santa Que Casa. ele ficava acompanhando. As pessoas até poderiam entender isso como algo positivo. Olha, ele se importa com o outro, né, com as pessoas agonizantes. E poderia ser só ele estar perto do que dava prazer para ele. Tá Só perto isso. A gente da não morte. sabe. Claro, da agonia do outro. É, não, porque eram pacientes Ah, em você estado imagina. terminal, né? Você Em imagina isso, você 1891, A coisa era a medicina também era complicada. outra, É, né? Ah, Não, sim. totalmente. Totalmente, né? Os cuidados, tudo. Tudo. Né? E aí, Quase toda doença era uma doença terminal. e aí o fim triste dele, porque ele contrai lepra. E aí ele morre leproso em 1891, no mesmo ano que a Catarina também morre. Ou seja, os dois tiveram um fim muito triste. Ela com câncer e ele leproso. Né? Tem relatos que ele coçava as chagas, né? A lepra. Passava dias se coçando. Justiça divina. É, né? A pessoa que fazia a Justiça- linguiça dos outros. Justiça divina. Olha a situação, lepra, Lepra é uma doença... um câncer. É a hanseníase. No século... É hanseníase. Um câncer que as pessoas nem entendiam direito o que era isso. Você imagina o tipo de tratamento As naquela pessoas época nem não existia. falavam o nome, né? Nem Até falavam, hoje, até as hoje pessoas tem antigas dificuldade. não mencionam Você a imagina palavra essa câncer. mulher vivendo, porque ela viveu um bom período ainda com essa doença. Sim. E marginalizada, né? Dessa forma, no esgoto. Sem da família, cidade, sem com nada. pouquíssimo dinheiro. Nem o marido, porque ela delatou o marido. Então, nem com o marido ela poderia retornar. E vamos supor que ele fosse realmente com traços de psicopata, ele também não estava nem aí. Ali foi um acordo, era interessante ter ela por perto, porque ela trazia, ela era a isca para levar o que ele queria. Então, interesse... Porque, na verdade, ela não matou ninguém, né? Não. Ela Na matou, verdade, matou. Mas ela sabia, né? Mas ela sabia. Ela fazia ela, parte sim, desse fazia liame. parte, cúmplice. Como isca... Ela claro, podia ter parado aquilo tudo, né? Ela podia ter se negado, inclusive, a participar dos crimes, né? É, mas a coisa foi pesada para ela. Ela, A ponto dela delatar, porque ela poderia ficar. Então a coisa saiu do controle, ela É deve ter muito percebido, difícil né? para uma mulher. Se ela se casa com ele antes, o marido é dono da mulher. O que ela vai fazer? não vai participar. E ela percebe Ela Ela vai, realmente. ela vai ficar casada É. colocando o marido na prisão? Ou ela vai se colocar... Ela delata o marido para a polícia
Só ela delata. Ele não fez nada ainda. Ele vai e sempre mata negou. a mulher, porque é uma mulher louca. Ele sempre negou. Ele até vai o fim. dizer que ela está Sim. inventando. E, né? aliás, tá foi o inventando. que ele disse Exatamente. da primeira vez. Mas o que aconteceu foi Que acharam eles os corpos. encontraram os corpos. Agora, antes da materialidade, de encontrar tudo isso, demorou. Né? Eles passaram a enterrar depois que eles perderam o know-how da linguiça. Toda vez que eu Isso. escuto o professor Pavinato falando, né, da mulher como objeto, né, o que ela vai fazer, me lembra muito daquela italiana, da Água Tofana, né? Sou fã dela. A gente tem que fazer o caso da Água Tofana aqui. Vamos. É a mulher que ajudou outras mulheres a matarem os seus algozes, né? Porque elas eram abusadas. E era tudo através de um veneno que se chamava água tofana, porque Tofana era o sobrenome dela, dessa italiana lá da Florença, de Firenze. A gente tem. E é assim, o que ela foi colocada numa. A gente não consegue. Que a gente sempre vai analisar com a cabeça de hoje. Por que essa mulher não foi embora? Por que essa mulher vivia com esse homem, né? Se hoje a gente já observa isso. Agora ainda, você mulheres imagina que não em conseguem, 1863. Né, sair. Ela não tinha muita escolha. Ele falava, vai lá e eu quero aquele homem. Você vai Exato. seduzir e vai trazer para mim. Porque eu E vou matá-lo. Olha só que interessante. Ela, pelo que a gente observa, sempre E se ela não fizesse, eu mato você. É claro. Ela sempre frequentou a marginalidade. Só que ela se deparou com um indivíduo com uma personalidade que ela não imaginava. Entendeu? E ele, num primeiro momento, pode ter chamado a atenção, porque ele era um indivíduo da elite, frequentava os lugares, toda aquela máscara. E, de repente, ela convive e percebe realmente quem é ele. Contanto que ela não aguentou. Exatamente, ela acaba... Veja o que é você conviver com um psicopata, supondo que ele fosse. 1863, Exato. E ela não aguenta justamente no ponto que se torna insustentável. Exato. Né? Eles matam, mas antes eles matavam e ainda tinham uma renda com aquilo. Secou-se a fonte. Que eles matavam, roubavam, tinham os bens tirados da vítima. Mas aquilo era uma atividade interessante enquanto os corpos não se acumulavam. Por isso é um grande problema. Né? Sempre é um problema. Para um indivíduo organizado, que me parece. Para o indivíduo que mata e deixa, ali a coisa é diferente. Mas o que você faz com o corpo é complicado. E a renda do açougue deveria ser ser muito boa. maior do que os bens tirados do corpo Mas da aí vítima. o Carlos também não queria participar mais disso. A coisa pesou, ele já reclamava, né? Que ele ele queria queria ir ir para o embora. Uruguai e tal. Não então, gostava. contanto que as pessoas nem perceberam, porque a história era o seguinte, ele foi embora e vendeu tudo pra gente. Não, porque era possível, né? Porque como ele era um grande reclamão, quando ele desaparece, ele realmente ele foi foi embora. embora. E o Klausner era amigo da esposa. O E não contato do esposo. foi... Exato. O contato. Isso deve ter abalado ela de uma maneira bastante profunda. Mas, como digo, são relatos de relatos de relatos. Mas o que a gente vê, novamente, vamos aqui Mas a realidade da mulher, tristemente, aqui era certamente para essa. o investigação criminal. Nós precisamos de leis que afastem esse tipo de pessoa do convívio social. Porque, olha, estamos em 1863. Sim. Olha a história. Estamos aqui chegando quase novamente em 2022. E aí, o que... É um pulo injusto, tá? Porque a psicopatia só foi ser descoberta tudo 120 bem. Não anos estou depois. falando do Década pulo de injusto. Eu 70. estou querendo dizer o seguinte. Olha, desde lá a gente já vem, Exato, vem. Sempre existiu. Não tem solução. O que a gente precisa fazer é afastar esse tipo de indivíduo do convívio de sociedade, da gente. Né? Tem que tirar. Como é que a gente tira? Lógico, é esse que comete crime. Né? Porque, como já explicou aqui a doutora Rosângela, nem todo psicopata é um criminoso. é um criminoso. Mas o que nem comete serial crime, ele é extremamente perigoso. Claro. Né? Porque ele vai continuar. Nós temos casos de serial killer que param durante 20 anos, 3 anos, 4, mas eles voltam. E não se tem certeza, ninguém pode bater o martelo e falar, nunca mais ele vai fazer isso. Porque alguma coisa ligou ali, né? Tem um gostinho, né? Exatamente. Nenhum profissional sério coloca isso no papel. Não, ele nunca mais vai fazer isso. Não precisa nem ser psicopata. Eu não atesto isso nem a meu respeito. Não, eu nunca falei, eu não sei.
Não sei, depende das circunstâncias, não sei, depende da situação. Você imagina você atestar isso de uma pessoa com essas características, né? Agora, a verdade é que ele matava de forma cruel, tá? Eles faziam realmente. Ela era a isca e o açougueiro ajudava, contribuiu aí enormemente, porque ele tinha a técnica aí da culinária, dos temperos, especiarias, etc. Então, associou 3 pessoas que tinham, né, as suas funções bem definidas. Olha, a tua beleza, você vai lá e atrai. Ele poderia ser, claro, porque se a gente pensa num psicopata, ele é promíscuo sexualmente, todo psicopata. Ele pode curtir um voyeurismo. Não se sabe até onde vai essa relação dela com esses indivíduos. Se era só uma coisa superficial ou se realmente ela ia, né, para as vias do fato. Exatamente. E a verdade é que ele matava e eles faziam linguiça e vendiam, gente. É, de até carne porque humana. Alguns relatos que a gente encontrou é de que ele realmente esperava o ato começar, ele está consumando, né, o outro homem, né, indo transar com a mulher Mas dele. entumecido. Exatamente. E aí, então, ele inclusive tinha uma desculpa, inclusive para matar. Sim, para né? matar, exato. É assim, não, olha só, né, pegou a minha mulher, então agora você vai morrer. Mas também tem relatos que ele tinha alguma determinada impotência, mas nada disso é fidedigno, a gente não tem essas informações. E não necessariamente uma pessoa precisa ser impotente para curtir esse tipo de coisa, para ter esse tipo de interesse. Não está ligado diretamente, né, a um problema de ereção, etc. Não é. Ele gosta, se excita com aquilo e dá prosseguimento, entendeu? E aí justifica, inclusive, olha aqui, não, tá vendo? Que agora absurdo. você vai morrer, né? Porque olha o que você está fazendo, né? É. Imagina para aquela época. Bom, mas a gente tratou aqui hoje do caso da Rua do Arvoredo. Tem um livro muito interessante para quem quiser saber mais sobre esse caso, que é do historiador Décio Freitas, que é o maior crime da Terra, que é esse aqui, ó. Vale a pena. As pessoas me perguntam por que você gosta tanto de assuntos policiais, né? Assuntos de investigação. Na verdade, tudo começou com esse livro aqui. Quando eu li esse livro, porque eu achei isso aqui tão chocante, eu falei, isso não pode ser verdade. E eu fui pesquisar e ele realmente fez um trabalho fantástico, né? Ele pesquisou nos arquivos ali da cidade. Da justiça, da polícia. Exatamente. Então, ele inclusive conta as fontes, né? Conta tudo e levantou esse crime tão antigo, né? E é um crime que abalou o Brasil, né? Abalou a sociedade de Porto Alegre, ali daquela região do Rio Grande do Sul. Imagina, como ele é o maior crime da Terra, ele acabou, né, vazando para o resto do mundo. Exato. E abala aí o mundo todo. Bom, então hoje a gente termina aqui com a doutora Rosângela, com o professor Thiago Pavinato. Ficam aqui as mídias sociais deles. Se vocês quiserem entrar em contato com eles, eles dão cursos ótimos, os psicofãs, as pavinetes. Eles são ótimos, eles ensinam muita coisa aqui pra gente. A gente tem aprendido bastante, espero que a gente tenha ajudado, né? Eu acho que o programa nos coloca para pensar sobre muitas coisas, né? De como somos, o que nós podemos fazer para melhorarmos como sociedade, inclusive. Então, acho que vale muito a pena vocês fazerem o curso dos dois. Fica aqui também o nosso e-mail para quem quiser entrar em contato com o canal, que é op@medialento.com.br. Se vocês quiserem mandar sugestões, tirarem dúvidas, a nossa produção vai estar respondendo para vocês. E a gente fica aqui por hoje. Na próxima semana teremos mais uma outra live aí sobre mais algum novo caso ou um caso clássico para investigação criminal. E é isso, gente. Um abraço para vocês.